Boa tarde a todos. Hoje nós vamos passar para a nossa sexta aula do curso de Feminismos Decoloniais e o tema de hoje é Mulheres e Resistência Agroecológica. Para me acompanhar nessa aula, eu trago para vocês o texto de Vandana Shiva. Vandana Shiva, no primeiro momento, vai nos apresentar uma crítica à concepção de pobreza, né? A concepção hegemônica, segundo a qual uma determinada comunidade ou uma pessoa é pobre se ela não dispõe de certos recursos, de certos bens. Então, dentro desse modelo, a gente poderia dizer que uma coletividade que não dispõe de acesso a determinados livros, de acesso a determinados bens materiais, determinadas tecnologias, elas seriam consideradas comunidades pobres, né? E esse modelo ele está baseado na percepção da autora em uma concepção capitalista onde as formas de organização social giram em torno da possibilidade de aquisição de bens e troca de aquisição de bens, gerando uma rotação de capital, né? Então, se nós pensarmos o modo como esse modelo ele chega até nós, a gente percebe claramente que ele é fruto do processo de colonização, ele é fruto de uma forma de exploração dos recursos naturais e uma troca desses recursos naturais por bens de outro tipo, né? Dentro desse sistema, quer dizer, a própria percepção de que pobres são as coletividades que não possuem determinados bens, né, e não possuem o acesso a certos bens, é uma forma de, mais uma vez, sustentar uma hierarquia entre indivíduos que possuem uma forma de organização ao modelo dos países eurocentrados e estadunidenses, né? E uma outra forma de organização social. Então, quando os povos colonizados eles chegam nos países do sul global, os povos colonizadores chegam nos países do sul global, eles interferem na forma de relação social, gerando a partir daí uma demanda por produtos que antes, evidentemente, não eram demandados, né? E a partir daí, a ausência de acesso a esses produtos passa a ser percebida como uma deficiência para esses povos, né? O que, evidentemente, sustenta a relação hierárquica entre o colonizador e o colonizado. É o colonizador que vai propiciar àquela coletividade, aquele país, aquele grupo social, certos bens a partir de uma troca por seus recursos naturais. O que Vandana nos traz é justamente a tentativa de fazer com que se perceba que todo esse mecanismo ele é justamente o que torna esses povos pobres, ou seja, há uma exploração dos recursos naturais, há um esgotamento dos recursos naturais que eram justamente a fonte de sobrevivência desses povos. Então, se esses povos, eles tinham uma autonomia, e se essas mulheres hoje o que elas buscam é garantir essa autonomia para garantir o sustento de suas famílias e de sua coletividade, o que esse processo de mercantilização e capitalização de toda a sociedade oferece é justamente a retirada desses recursos naturais, que seria a fonte de autonomia, de soberania alimentar desses povos, e a criação de uma dependência. Dependência agora daqueles que vão ser os detentores dos modos de produção e que passam, então, a gerir as novas necessidades impostas a esses povos, né? Quer dizer, então, na verdade, nós temos aí um conceito de pobreza, que é o conceito corrente, que é mais uma categoria trazida pelo processo de exploração colonial. E um conceito de pobreza que é o resultado desse processo, que é o esgotamento do solo e a efetiva privação dos povos primitivos e dos povos dos países colonizados, né, dos recursos necessários para garantir a sua própria subsistência, né? Então, nós vemos que o próprio processo de globalização ele vai ser percebido por Vandana Shiva dessa forma. A globalização é um processo a partir do qual os
os bens necessários para a subsistência, eles se tornam agora insumos sob o poder de grandes corporações internacionais. Então, se nós tínhamos, num primeiro momento, as mulheres como aquelas que tratam e que fazem, geminam as sementes e a partir daí geram os alimentos necessários para garantir a autonomia alimentar de sua coletividade, no momento em que as sementes elas passam a ser patenteadas, elas são reconhecidas como propriedade intelectual de certas corporações, elas passam a ter que comprar a semente que elas próprias, com um saber ancestral, vinham cultivando e vinham mantendo, né? Então, toda essa questão de geração de patentes sobre sementes, sobre animais e sobre o material genético de seres humanos, ele vai levando a uma dominação e a uma dependência radical desses grupos que antes eram os que tinham acesso, os que produziam as próprias sementes, né? Então, o que se chama é uma pirataria realizada agora sobre os recursos que eram por origem ancestral, eram dessas mulheres, né, e que garantiam a sua sobrevivência. Então, a globalização ela vai fazer com que a dependência seja gerada a partir do isolamento desses bens ou da pauperização dos recursos naturais, que vai gerar, então, uma privação real nesses povos, né? Então, todo esse processo de controle das microagriculturas, das produções campesinas, produções agrícolas familiares, por parte de corporações, através da venda de insumos, dos insumos necessários para a manutenção dessa agricultura, né? É parte desse processo de anulação de uma cultura local, né, e que era soberana, né? E a partir daí, então, nós temos toda uma rede de mecanismos de poder supranacionais, né, internacionais, intervindo na forma de vida dessas coletividades, né? Então, o que as mulheres e a resistência agroecológica, né, vão tentar fazer é tentar reaver o acesso direto das mulheres às sementes e aos recursos naturais que elas necessitam para garantir a subsistência de seus familiares e de sua coletividade, né? Então, dentro desse paradigma, o que nós vamos ver também é uma proposta diferenciada de relação com a própria terra, né? Nós vamos substituir aí um paradigma de violência, um paradigma de exploração, de esgotamento, que é o paradigma proposto pelo modelo capitalista, por um paradigma de proteção da terra. A terra e os animais não humanos e os próprios seres humanos, eles vão ser vistos numa relação muito mais integrativa, uma relação harmônica, e o que vai se substituir agora é um modelo de violência por um modelo de pacificação, criatividade e paz. Um modelo onde a terra ela é percebida como algo que precisa ser protegido e tratado para garantir a própria seguridade alimentar da coletividade, né? Então, o que vai se criticar é o esgotamento dos recursos naturais e uma tentativa de defesa das necessidades básicas das coletividades e uma segurança econômica a partir do que se considera a democracia da terra, que é justamente essa percepção de que não há uma relação de dominação, de superioridade, de controle sobre a terra, sobre a propriedade, mas há uma tentativa de proteger a terra e proteger a vida para que ela possa ser o mais diversa possível. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos também uma mudança de modelo de relação com a terra, né? Enquanto nós temos nos países do sul global, como uma herança do processo de colonização, grande parte do nosso território tomado por monoculturas, culturas de um só tipo de alimento, que visam a manutenção de gado ou a exportação, o que a agricultura
familiar nos propõe é um modelo diversificado de produção, né? É uma agricultura muito mais voltada para a subsistência da coletividade, uma alimentação, uma forma de alimentação segura, sadia para a coletividade e diversa, né? A substituição agora da monocultura por uma diversificação cultural e biológica, né? Fazendo com que a terra produza insumos que podem ser muito mais diversificados e atender melhor a uma gama de necessidades básicas de toda a coletividade, né? Então, é dentro dessa perspectiva que essas mulheres vão lutar, vão resistir ao processo de dominação e exploração do solo que o deixa privado de todos os elementos necessários para garantir a sua soberania e também por uma diversidade religiosa e cultural em toda a coletividade, né? Então, eu queria trazer para vocês, antes de concluir, só alguns números, né? 70% dos alimentos da população mundial são cultivados em 20% de terras, né, do cultivo familiar. Quer dizer, 70%, eu repito, 70% dos alimentos consumidos por todos nós, né, por todos os seres humanos do mundo, eles são retirados de 20% das terras. Terras distribuídas de acordo com um cultivo de agricultura familiar, né? 30% dos grãos do mundo, os grãos, né, 30% das terras são, então, estão para produção de uma agricultura industrial, né? Quer dizer, 80% das terras, se nós tínhamos, por exemplo, 20% das terras produzindo 70% dos alimentos, agora nós temos os outros 80% das terras vão produzir para a agricultura industrial, vão produzir grãos para alimentação de gado e para exportação, né? No Brasil, então, o quadro é semelhante e 70% dos produtos alimentícios da nossa população vêm de uma agricultura familiar e muitos deles que sem a utilização de agrotóxicos e, portanto, muito mais saudáveis, muito mais capazes de garantir a nossa segurança alimentar, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque o que a gente percebe é uma concentração de terras na mão de poucos proprietários, né? E esses poucos proprietários, o que eles produzem é para a agricultura industrial, né? E produzem grãos e produtos que vão ser exportados e uma pequena quantidade de terra está então em mãos de pequenos agricultores, quer dizer, então, só relembrando os números, né? Nós temos 70% dos nossos produtos, nos produtos que nos alimentam efetivamente, eles vêm de 20% vem de propriedades, de pequenas propriedades. Eles 20% desses 70% desses produtos ocupam 20% das propriedades rurais brasileiras. Quer dizer, todo o outro percentual, 80% das terras brasileiras estão, então, em mãos de monoculturas e em mãos de uma agricultura industrial, que não serve à alimentação da população, mas serve à exportação e à produção de grãos, né? Então, diante disso, eu acho que fica evidente a necessidade que nós temos de resistir, né? De resistir contra o agronegócio e produzir uma resistência agroecológica que, além da nossa segurança alimentar, promove também uma forma diferenciada de organização social, não mais pautada na dominação e na violência, mas sim pautada na solidariedade, no cuidado e na proteção. Muito obrigada.